Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trago-vos um tema especial. Quero começar a falar convosco sobre Price Action. Por isso, fique aqui comigo. Vamos lá então, vamos falar sobre Price Action. É o tema do momento, não é? É o que muito se fala ultimamente, ou seja, é o tema mais notório neste momento nos mercados, é o Price Action. Apesar de que eu quero aqui transmitir para vocês qual é o meu conhecimento de Price Action e como eu uso Price Action. Existem muitas teorias, existe a teoria original e vamos por começar a falar disso então. A teoria do Price Action foi desenvolvida por um senhor chamado Al Brooks. É um médico estadunidense de 68 anos. Ele então desenvolveu toda essa teoria que hoje é muito falada, a teoria de Al Brooks. Inclusivamente há uma certa restrição aqui a pessoas que se aqui como sendo os detentores do direito de uso do método Al Brooks, não só no Brasil, mas também em outros lugares. E toda essa informação ela foi concebida, foi colocada de certa forma, de uma forma de que pudesse ganhar aqui alguma notoriedade, algum marketing, na verdade, para que tudo isso fosse, na verdade, tudo que se cria hoje em razão das bolsas de valores, em razão dos investimentos, tudo tem muito uma ótica de se vender, não é? Tudo quer se vender e você sabe muito bem disso, existem cursos e cursos e cursos e pessoas a venderem informação sobre mercados financeiros, isso é o que você mais vê todos os dias, bate a sua porta de graça. Sem você pedir, essa informação aparece para você nas redes sociais, aparece aqui, aparece acolá, e toda a gente quer vender isso. Então o Price Action é hoje uma das coisas que mais se tenta vender. Por quê? Porque é o mais novo que existe no mercado. Muito embora eu vou explicar para você aqui que tudo isso nada mais é do que algo que nós já usamos há muito tempo. Por isso eu quero falar para você hoje... Nós vamos começar a falar sobre Price Action. Vão ser uma série de aulas, e é óbvio, isso não é possível que se passe tudo numa vez só. Mas então eu quero que você comece a entender o que é o Price Action, como ele funciona, no que ele consiste na verdade, e depois nós vamos estudar então ele passo a passo ou mais detalhadamente. Então Price Action é o que? É a ação do preço. Vejam, senhores, que quando eu comecei a trabalhar nos mercados financeiros, não existiam, e eu já falei disso outras vezes, não existiam todos esses indicadores que existem hoje, essa infinidade de fórmulas, de indicadores, de situações. Nós trabalhávamos basicamente com o preço e com o volume, não existia tantas outras coisas, ou até as plataformas, os meios que nós tínhamos eram muito restritos e não tínhamos acesso a toda essa informação que hoje é pública e que se disponibiliza. Então eu sou da velha guarda, na verdade, nós aprendemos a trabalhar interpretando o que o mercado produzia, na verdade. O que fazia mover o mercado, por isso que você vê que a minha temática toda é muito fundamentada realmente nos fundamentos, a minha análise é baseada nos fundamentos, o que pode levar o mercado a mover-se, ou o que pode levar determinado ativo a se mover naquela direção e por que ele vai mover-se nessa direção. Então, na verdade, o Price Action ou ação do preço é algo que nós já utilizávamos e vimos utilizando isso há muito tempo. Hoje, então, foi criado o Price Action para que tivéssemos aqui mais um produto para vender. Na verdade, o Price Action é o que? Ele dispensa, isso que você está vendo aqui, o uso de todo e qualquer indicador. E quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu também falo disso, que todo e qualquer indicador que você use na plataforma são indicadores atrasados e que a única coisa que você vê na plataforma que é real são os preços. O resto, tudo que você vê acontecendo ali, vamos lá falar, as médias móveis, por exemplo. Como é que se calcula uma média móvel? Se você pegar uma média móvel de 200 dias, você precisa de 200 períodos anteriores para poder calcular aquela média móvel. Se você pegar uma média de 50 dias ou de 100 dias, você precisa de 50 ou de 100 períodos anteriores. Se você pegar um MACD, estocástico, RSI, tudo isso é calculado de que forma?
com base em algo que já aconteceu. Ou seja, é preciso muitas vezes 1, 2 ou 3 médias ou a compilação de várias médias para que se crie, para que se formule um indicador. Então tudo isso é baseado no quê? No que já aconteceu, no passado. Então quando você quer fazer aproveitar isso como um sinal, veja que se você usar uma média dual, por exemplo, uma média dual simples, que é aquela que muita gente usa quando a linha azul cruza a vermelha, ou quando a vermelha cruza a azul, quando a mais curta cruza a mais longa, é o momento de comprar ou é o momento de vender e assim sucessivamente. Isso é feito como? É óbvio que isso é baseado em algo que já aconteceu. Então se você olhar isso no teu gráfico, se você começar a utilizar isso, você vai ver que realmente isso não funciona. Que quando esse sinal aparece, o preço já inverteu há muito tempo e você já vai atrasado atrás do preço. E muitas vezes quando você compra, nem sempre o resultado, ou quando você vende, quando você entra na operação, nem sempre o resultado é aquele que você esperava. Por quê? Porque na verdade você já entrou atrasado, ou seja, em razão do indicador que você usa ser um indicador atrasado. E por isso o Price Action tem essa... A temática do Price Action é essa, é que você não use indicador nenhum. Que você tenha um gráfico nu, um gráfico limpo. E eu também sempre falo disso para você, que você não pode ter muita coisa no gráfico, porque isso só confunde a tua cabeça e além de tudo te traz uma informação atrasada. Então essa é a metodologia do Price Action, é que você foque na ação do preço, no que o preço está fazendo. Essa é a metodologia do Price Action. Então, o que esse senhor fez? Na verdade, como eu disse para você, nós já usamos isso há muito tempo, e nada mais é o Price Action do que uma análise técnica. Só que ela é uma análise técnica com um novo nome. E eu até costumo brincar quando faço algumas intervenções pessoais e tal. E eu sempre digo que quando um amigo pergunta para você o que você faz, você não diz assim para ele, eu sou negociador dos mercados. Você diz, eu sou trader. Porque é mais bonito você falar eu sou trader. Isso tem um nome bonito, soa bem, de certa forma americanizado, isso enche o teu ego, não é? Então da mesma forma é o Price Action, ou seja, pegaram na análise técnica e deram para ela um novo nome e criaram aqui uma teoria com base em tentar aperfeiçoar algo que já existia. Na verdade, vejam senhores, eu não estou aqui a desmerecer ao Brooks, todo o estudo que ele fez, toda essa componente que se aplica hoje no mercado, porque ela é útil e você vai ver que ela é útil. Mas o que eu quero que você entenda é que nós usamos isso, eu uso isso diariamente nas minhas análises. Quando você vê os meus vídeos sobre o mercado, perdão, sobre a semana, você vê que as minhas análises eu uso Price, você vai ver que eu uso Price Action sempre. Mas eu não falo, olha, isso é Price Action ou isso é aquilo. Não. É toda uma metodologia de análise que faz parte de todo esse contexto. Então, o Price Action, na verdade, é o quê? Começaram a dar nomes às coisas que no passado não existiam. Vou dar-te um exemplo. Quando nós, há muitos anos atrás, quando você tinha uma tendência, vamos lá, uma tendência primária ou secundária. Quando o preço fazia uma correção, nós dizíamos que isso era um movimento corretivo. E é um movimento corretivo. Hoje isso tem um nome, chama-se pullback. Percebeu? Então é exatamente isso, ou seja, o Price Action é uma análise técnica, na verdade com o nome de ação do preço. Na verdade, se você pensar um pouco, a análise técnica é o quê? É justamente o estudo dos movimentos do preço. Não é nada diferente disso. Então, começamos aqui a criar nomes para determinadas coisas, não é? Então, hoje, tudo que se fala em termos de mercado financeiro, nós usamos termos americanizados. É break-even, é setup, é time frame, ou seja, nós sempre queremos usar isso de uma forma mais sofisticada, de uma forma que traga um certo impacto para as coisas. Então vamos lá continuar. Então o objetivo é o quê? Do Price Action? Justamente é aprimorar isso que você está vendo aí, que é o que eu escrevi aqui, a teoria de Down, que é a teoria mais antiga, na verdade, ou das mais antigas dos mercados financeiros, e a leitura de candlesticks.
Ou seja, os candles, você já sabe, ou se você não sabe, nós também vamos estudar sobre isso, vamos falar sobre isso. Os candles vêm lá dos anos 1600, de 1000 e cerveja com rolha, lá daquele tempo. Lá o japonesinho que inventou os candles com base, estava ali sem saber o que fazer, olhar para o candelabro, viu aquelas velas todas e teve a ideia de dali então utilizar aquele formato para cotar os preços das bolsas de arroz lá do passado. E mais à frente, como eu disse, vamos falar disso de forma mais ampla e para que você entenda um pouco mais sobre isso também. Então, na verdade, o Price Action veio aqui o quê? Aprimorar a teoria de Dow e a leitura de candlesticks. Nada, como eu disse para você, nada que nós já não fizéssemos há muitos anos atrás. E eu até vou lhe ser sincero, eu até nem sei quando que começou aqui essa onda de Price Action, em que ano que surgiu isso do Al Brooks, até porque não tentei e não fui atrás de tentar saber em que ano que ele criou isso, como foi, ou isso ou aquilo. Mas vejam, senhores, que se ele é um médico de 68 anos, tá vivo, outro dia deu uma entrevista para alguém aí que já não lembro quem foi. Vejam, senhores, que isso é uma teoria relativamente recente, não é uma teoria de 100 anos ou de 200 anos, como é os candles, ou como é a teoria de Dow, que são lá do século 17 e do século 18. Ou seja, são coisas realmente muito antigas. Na verdade, tudo isso veio então a aprimorar toda essa técnica. Quais são os fundamentos então do Price Action? Os fundamentos do Price Action, ou ele baseia-se no quê? Que cada preço, ou seja, cada movimento que acontece no mercado representa o quê? Na verdade, um indício daquilo que é a intenção de quem está operando no mercado, de quem está comprando ou de quem está vendendo. Ou seja, cada preço, cada situação que acontece ali está sendo apresentada imediatamente no gráfico para você. Ou seja, você está vendo em tempo real, em real time. Está vendo como a gente usa sempre termos americanizados? Você está vendo em real time, foi o que eu acabei de falar. Você está vendo em tempo real o que está acontecendo. Ou seja, você está vendo se tem mais gente comprando ou se tem mais gente vendendo. E é óbvio que se tem mais gente comprando, o preço está subindo. Se tem mais gente vendendo, é óbvio que o preço está descendo. Então, ou seja, quando você olha para todo esse movimento, ele está ali plotado. Ou seja, está imediatamente notório para você o que está acontecendo exatamente naquela hora e naquele momento. E o estudo desses padrões nos dão o quê? Probabilidades futuras. Então veja bem, aquilo que eu falei para você, é uma análise técnica ou não é uma análise técnica? É exatamente uma análise técnica. O que mudou foi que nós começamos a dar outros nomes aqui e colocar isso de uma forma um bocado diferente para as pessoas. Então, como eu disse para você, se o Price Action é na verdade uma análise técnica, tá, mas o que ela analisa? Padrões. O que a análise técnica analisa? Padrões. Ou seja, você na análise técnica estuda o quê? Os padrões, aquilo que se formou. Olha, isso fez um movimento dessa forma, ou desenhou aqui alguma coisa, fez um desenho no gráfico, o candle se formou desta forma, ou seja, formou algum tipo de padrão. É isso que você estuda na análise técnica. E no Price Action não é diferente, você vai estudar exatamente a mesma coisa. É exatamente isso que você vai aprender em Price Action. Quais são os padrões? Veja, como eu falei para você aqui, eu não sou uma autoridade em Price Action. Eu me considero uma autoridade em mercados. Eu sou uma pessoa com experiência, com bagagem em mercados. Então, eu sempre usei um conjunto de coisas. E como eu disse para você logo no início, eu sou da velha guarda, onde nós tínhamos que aprender a olhar para o pouco que nós tínhamos e identificar o que estava acontecendo, ou seja, identificar as razões do mercado, os fundamentos, o que estava levando a subir, o que estava levando a descer, e ao olharmos para as velas, tínhamos que saber identificar ali o que estava acontecendo quando formava determinados desenhos. E era isso que nós fazíamos, apenas nós não utilizávamos os nomes que aqui há hoje. Então, quais são os padrões que você vai estudar em Price Action e que você já me vê usando nas minhas análises? É o quê?
São os padrões de continuação e os padrões de reversão. Na verdade, vejam, senhores, que isso é uma questão que até eu sempre quis colocar e hoje acho que é a oportunidade de colocar isso. Normalmente você, quando está iniciando, você quando procura um momento para comprar ou para vender, você procura o quê? Você sempre procura um momento de reversão. Quando na verdade você tem que procurar um momento de continuação, não de reversão. Se eu digo para você que você tem que trabalhar sempre a favor da tendência, você tem que então identificar um momento de continuação, não um momento de reversão. Mas no Price Action você vai aprender também, através do Price Action, você vai aprender a identificar esses padrões. Quais são os padrões de continuação e quais são os padrões de reversão. Ou seja, é a análise técnica também que você vai aprender aqui. Então, como eu já falei, é o tema do momento, é o que mais se vende. É uma informação que as pessoas tentam guardar de forma meio, opa, isso aqui tem que ficar aqui guardado, se você quiser saber você tem que pagar, entende? Você tem que comprar esse curso, você tem que me pagar X para que eu te ensine, ou isso ou aquilo. Meus amigos, não é assim. A informação está aí, é pública e eu quero disponibilizar ela gratuitamente para você. Então, como eu disse, isso não vai ser um estudo aprofundado com base na teoria de Albrook, não. Vai ser um estudo de Price Action com base na minha experiência. E o que eu vou ensinar para você é o pouco que eu vejo, o que outras pessoas falam de Price Action. E quando eu digo para eles, meu amigo, eu já usava isso lá nos anos de 2005. Mas eu já usava isso lá em 2004. Mas eu já usei isso em 2008 ou 2009. Então, como eu disse para você, eu não consigo entender aqui exatamente. O que os meus olhos enxergam é justamente isso que eu vejo hoje. E vejo que quando eu publico um vídeo aqui sobre um determinado tema e depois, se eu for ao YouTube pesquisar esse vídeo, eu vejo que existem 3 milhões de vídeos com o mesmo tema. Então vejo que realmente, até nem sei como que os senhores me encontraram aqui, mas a verdade é que existe muito material. E o que mais existe é pessoas querendo vender informação sobre isso. E vejam que o Price Action nesse momento é o que está mais fechado, é o que menos existe, é o que isso, é o que aquilo, ou seja, é o que mais se fomenta como sendo algo que essa vai ser a ferramenta que vai ser o teu milagre. Agora, entende, o paralítico vai andar, agora o cego vai enxergar, ou seja, vai ser o milagre aqui, porque o Price Action vai mudar a tua vida. Não, o Price Action não vai mudar a tua vida, ele vai ajudar você a identificar o que está acontecendo. E é exatamente isso que eu tenho feito desde o início com você. Você que me acompanha há mais tempo sabe disso. Eu tenho te ensinado e tenho dito para você que o meu objetivo aqui é que você aprenda, é que você seja lucrativo. Você não está aqui para tá certo ou isso ou aquilo, você está aqui para aprender. Para crescer, eu quero que você cresça, que os teus investimentos deem certo, que você prospere. Por isso eu mostro para você como faço, de que forma faço, mostro para você o meu resultado para que isso te motive. Isso é um trabalho altamente que eu tenho que despender muito tempo para preparar todo esse material com qualidade para apresentar aqui para você. Tudo isso são horas de trabalho em que eu fico aqui, muitas vezes noite adentro, preparando material aqui para poder apresentar para você. Então eu quero realmente deixar um legado, quero que as pessoas aprendam e quero que muitos de vocês vejam-se livres aí dessa galera, entende, que só quer vender informação e muitas vezes informação, atenção, diga-se de passagem aqui que há muito material de boa qualidade, mas também há muita gente só interessada em vender. Então no momento o que eu vejo é que tudo isso foi elaborado de forma a parecer muito complexo. Price Action e tal. Por que não falaram então ação do preço? Nós não estamos na América, nós não estamos no Reino Unido, nós não estamos em países de língua estrangeira, nós estamos em países em PALOPs, não é? Estamos aqui em países de língua portuguesa. Então por que nós não demos o nome de ação do preço? Que na verdade nada mais é do que isso que eu tenho ensinado para você dia a dia. Mas eu quero me aprofundar mais aqui, quero que você aprenda com base, como eu disse para você. Estou te passando o que eu sei sobre essa teoria de Albrook
E quero mostrar para você como eu utilizo isso e como eu já venho utilizando isso há muitos anos nas minhas análises, que é o Price Action faz parte da minha análise técnica. E é isso que eu quero passar para você. Então, quais são os padrões que o Price Action estuda? Candlesticks, que são os padrões de vela, que você também já deve ter ouvido falar, e não só os padrões de vela. Aqui eu também quero falar para você, e nós vamos estudar isso, isso é uma das coisas mais importantes que nós temos aqui também na ação do preço, tá? Cada candle dá uma informação específica para você e você tem que aprender a olhar para cada vela daquela e saber o que ela está te dizendo naquele determinado momento. E eu já falei disso muitas vezes nos meus vídeos. Quando eu faço os vídeos da semana, eu vou lá e mostro para você, olha, tá vendo aqui essa vela? Olha aqui o que fez. O preço abriu aqui, foi lá, voltou, fechou aqui, fez isso, fez aquilo. Isso é o quê? Ação do preço. Isso é Price Action. Eu falo disso com você todos os dias. Cada vídeo que eu faço sobre mercado, sobre a semana, eu falo para você, olha aqui o que aconteceu. O preço fez isso aqui, foi lá em cima, voltou, veio lá embaixo, fechou, fez assim. Isso é Price Action. E isso, meus amigos, eu uso desde 1800 e cerveja com rolha. Não foi depois que foi criado o Price Action. Isso nós sempre utilizamos. Quem tem anos de mercado, tem horas de tela, tem bagagem de mercado, sabe do que eu estou falando. Se você é um desses que está assistindo esse vídeo, deixa esse comentário aí, porque eu sei que você sabe do que eu estou a falar. Então, nós vamos estudar os padrões de velas, formações gráficas, de continuação e reversão. Eu falo disso com você sempre. Olha, aqui temos um ombro, cabeça, ombro. Aqui temos uma cunha, aqui temos uma possível bandeira. Aqui temos isso, um triângulo de continuação altista, um triângulo de continuação baixista, um triângulo simétrico. Tudo isso eu falo para você. Ou seja, nos meus vídeos você vê todas essas técnicas aqui de Price Action, que alguém colocou isso de uma forma a parecer muito bacana, muito bonito, para vender essa informação a alto preço, quando na verdade nada mais é do que análise técnica que nós usamos no dia a dia. Certo? Interpretação da ação do preço. Estou repetindo aqui, estou sendo até repetitivo, estou falando para você o que já falei. É exatamente isso, é o que eu digo para você. Olha, abriu aqui, fechou lá. Digo para você, não importa onde o preço vai, importa onde ele fecha, importa onde ele termina o dia. Responde aí para mim, quantas vezes você já me viu falar isso? Quantas vezes eu já disse para você, não importa onde vai, importa onde termina. Interpretação da ação do preço. É Price Action ou não é? Tá aí. Mas, análise dos ciclos do mercado. Quando eu falo para você em análise dos ciclos do mercado, é o quê? Quais são as fases da tendência? Teoria de Down. Tá aqui, agora mudou-se, agora é análise dos ciclos. Não, agora nós estamos num ciclo Y, num ciclo... Não é nada disso. Evolução da teoria de Down. É isso que foi criado em cima do Price Action. E isso eu também falo com você. Ainda outro dia fiz um vídeo aqui e pedi para que você comentasse, para que você identificasse que fase que nós estávamos. Se nós estávamos numa fase de acumulação, se nós estávamos numa fase pública, numa fase de distribuição. Eu aqui ainda pedi para que você comentasse isso. Price Action. Faz parte do meu dia a dia. Não uso esse nome, mas faz parte do meu dia a dia. Então essas são as coisas que nós vamos utilizar e vamos falar sobre elas aqui. E eu quero continuar essa série de vídeos falando com você sobre isso. Então se você gostou, deixe aí o seu gosto. Por favor, comente, deixe o seu comentário. Eu fico feliz quando você comenta, quando eu vejo que você está interagindo comigo, quando você participa. Isso alegra o meu coração. Quando eu vejo que você está aprendendo, que eu estou te ajudando a crescer, isso me motiva a continuar, a despender tempo aqui a preparar um material para falar com você, para te trazer um material de qualidade. Partilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer, ajude as pessoas que estão à sua volta também a crescer. O conhecimento está aqui e eu estou disponibilizando ele de graça para você. Partilhe isso com outras pessoas, porque aqui, você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.